que nós falamos sobre disciplina de filhos. Um assunto que é um tanto espinhoso de tratar, né? Porque algumas pessoas acham isso, outras pessoas acham aquilo. Alguns psicólogos, professores, até os próprios pais têm a sua visão acerca disso. Só que o crente ele é diferente, na verdade. Porque o crente, ele não pode andar segundo a opinião do mundo e ele não pode andar segundo a sua própria opinião. Ele tem que andar segundo o que Deus nos instrui na sua palavra. Então nós vimos que para muitas pessoas elas acham que isso não é necessário, mas a palavra de Deus mostra que isso é necessário para afastar do coração da criança a tolice, a estutícia. Nós vimos vários versículos em Provérbios falando que a disciplina é algo benéfico para a vida da criança, né? Nós vimos que dar surra é errado, mas disciplinar o filho é correto, né? Dar surra é quando uma gangue vem e bate em você, lhe espanca, e o pai e a mãe não devem fazer isso. Mas o uso controlado da disciplina é totalmente bíblico e é totalmente aconselhável pela palavra de Deus. E nós vimos vários versículos dizendo que aquele que ama o seu filho, o cedo o disciplina, né? A gente viu que a disciplina vai afastar a estutícia do coração da criança. Vários versículos em Provérbio também vai livrar a alma dela do inferno, da morte, né? Nós vemos em Efésios que Deus deu várias responsabilidades aos pais, inclusive criar os filhos na disciplina e na instrução do Senhor. Vamos abrir em Efésios 6:2 para ver esse texto bem claro no Novo Testamento. Efésios 6:2. Eu vou achar, eu vou lendo logo se você quiser. Efésios capítulo 6, versículo 2 vai dizer o seguinte. 6:2 não, é outra coisa. Mas vamos ler a partir do 2, faz parte. Versículo 6, capítulo 6, melhor, verso 2 diz assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Versículo 4, e vós pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Disciplina e admoestação do Senhor. Então, hoje a gente vai continuar tratando desse assunto de muitíssima importância, né? E eu queria começar falando que muitas vezes, quando a gente vai disciplinar os nossos filhos, nós não vamos ver resultados rápidos, muitas vezes. Muitas vezes a gente vai pensar, será que está adiantando alguma coisa? Será que está servindo para algo? O pastor Felipe Niel ele vai dizer o seguinte, que uma certa vez, o pastor Alexandre Mendes, que é o Chacha Mendes, muito conhecido também, ele ia para a igreja lá, para a igreja do pastor Felipe Niel, dar um seminário sobre aconselhamento bíblico. E nesse período de tempo ele passava o final de semana lá. E muitas vezes ele via o filho menorzinho dele, como ele reagia. Toda vez que eles iam sair para ir para a igreja, o filho dava um show, né? Botava boneco no popular. Então o que os pais tinham que fazer? O pai e a mãe voltavam para o quarto, ali sentava, conversava com o filho e disciplinava o filho. E ele viu isso acontecendo várias vezes só nesse final de semana. Aí o pastor Chachar Mendes uma vez comentou com o Felipe Niel dizendo o seguinte: mano, a gente faz por obediência e por fé, mas no momento a gente não vê resultado. Ou seja, ele fazia o que a palavra de Deus mandava, mas ele não estava vendo resultado. O Felipe Niel disse que depois de alguns anos, ele se encontrou com ele de novo. Com ele, com a esposa e com os filhos. Ele disse que viu uma diferença muito grande no comportamento daquela criança. A criança se tornou dócil, obediente, educada, disciplinada, sabia conversar, sabia usar as palavras, sabia se portar. Então ele viu que aquilo que ele estava fazendo, de fato, produziu resultado. Não a curto prazo, mas a longo prazo, de fato, a disciplina se viu. Então você diga assim, talvez comigo, pastor, não funciona. Comigo não funciona. Eu não vejo resultado, né? Lá em casa não tem jeito. Com os meus filhos não dá certo. E eu queria dizer hoje 5 coisas que vão te ajudar a pensar, talvez, porque na sua casa a disciplina não está funcionando. 5 coisas para a gente refletir hoje à noite,
que talvez façam a gente ver se a gente está fazendo, exercendo a disciplina de modo correto. E a primeira coisa que eu queria falar é que quando a gente vai exercer disciplina, nós precisamos ter constância e coerência. Se um dia o nosso filho chega, abre o armário, tira todas as vasilhas, espalha pelo meio da casa e nada acontece, e no outro dia ele vai, faz a mesma coisa, espalha as vasilhas no meio da casa e sem nenhum aviso ou conversa prévia, ele ganha a vara, então você não está sendo nem constante e nem coerente. Um dia você deixa a criança ao bel prazer dela, ela fazer o que ela quiser. E no outro dia você quer corrigir ela, e muitas vezes até sem aviso prévio, você nunca ter instruído a criança a não fazer aquilo. Então, primeiro, você não está sendo constante e você não está sendo também coerente, né? Se um dia bater na mamãe errado e você recebe vara, é disciplinado por causa disso, e no outro dia você não recebe vara, isso não é uma coisa constante, o seu filho não está entendendo que isso não é um padrão. Ele não sabe o que esperar de você. Ele fica confuso. Ele fica sem entender. Por que um dia minha mãe age de um jeito e no outro dia ela age de outro? Então é preciso haver constância. É preciso haver coerência nas atitudes com os nossos filhos. Você precisa ensinar o seu filho que isso não pode e que isso pode, que aquilo não pode, né? E que se ele fizer aquilo que não pode, vai ter consequências, né? Senão, quando você não tem uma constância, quando você não tem uma consistência, então o que você vai fazer? Você vai fazer exatamente o que Paulo está dizendo no versículo que a gente leu. Você vai levar o seu filho à ira. Você vai fazer o seu filho ficar irado. Ele vai dizer, caramba, mas ontem eu fiz isso e o pessoal fez foi achar graça. E hoje eu fiz isso e eu estou levando vara, lapada. A criança vai ficar confusa. Então, ele não vai compreender o que está acontecendo. Porque os pais não tiveram constância. Em primeiro lugar, disciplina e constância. Ou, melhor dizendo, consistência e constância. Coerência, perdão. Em segundo lugar, devemos ter persistência. Como a gente falou, o pastor Chacha Mendes, com os filhos deles, ele praticou. E ele não viu, talvez, o resultado em um mês. Não viu o resultado em 3 meses. Talvez ele não viu o resultado nem em um ano. Mas a gente quer o quê? Resultados imediatos. A gente quer que a gente faça hoje, amanhã, já estou vendo, ele está melhorzinho. Né? A gente não tem persistência, né? Mas a gente precisa persistir em fidelidade, em obediência ao que Deus nos chamou para fazer. Deus não disse hora nenhuma que vai ser fácil, disse? Ele disse que nós teríamos que fazer. Não disse que ia ser fácil, né? Nós temos que fazer como Deus chamou o pai e a mãe para fazer. Terceira coisa que nós devemos observar na questão da disciplina. Deve doer, mas não deve machucar. E aí, pastor, parece uma coisa que não está muito coerente. Deve doer, mas não deve machucar. Alguns pais, eles não batem para doer. Eles batem só para tirar o pó. Passa só o pano em cima de mim. Sabe? Disciplina o filho com a fralda e dá aquela... Chega a falar que só aquele vácuo. Você pode passar o dia todinho batendo nele desse jeito. Ele não vai continuar fazendo a mesma coisa porque você não deu para doer. Você não disciplinou de verdade, né? Você passou só a mão tirando o pó. Então, disciplinar o filho, você vai lá, vai ter que realmente disciplinar para doer, né? Ao mesmo tempo que você vai disciplinar para doer, você não pode machucar a criança. Então, se você está machucando seu filho, você está errando no modelo de disciplina, né? Você tem que disciplinar para doer. Outra coisa que o pai e a mãe nunca devem fazer. Muitas vezes eles fazem, até cristãos a gente faz, sem pensar. Nunca discipline o seu filho quando você estiver irado. A gente faz muito isso, né? A motivação para a gente disciplinar é a ira. Agora ele vai ver. Né? Não discipline o seu filho quando você estiver irado. Se ele te obedecer, se ele foi rebelde e você ficou irado, o que eu devo fazer, pastor? Manda ele para o quarto, vai tratar do seu próprio coração, vai orar a Deus, pedir perdão, porque ficar irado também é pecado.
Está entendendo? Então você tem que tomar cuidado. Você vai acalmar o seu coração diante de Deus, pedir perdão a Deus por ter ficado irado, e depois você vai tratar com seu filho. Porque, primeiramente, o pecado do seu filho não foi contra você, foi contra Deus. Então você tem que esfriar a cabeça, chegar para conversar com seu filho e depois disciplinar o seu filho. Mas primeiro você tem que sondar o seu coração, né? Muitas vezes os pais querem disciplinar os filhos porque foram envergonhados por eles na frente de alguém. Então já vai com raiva, né? Talvez você estava na frente daqueles amigos queridos, aí seu filho desrespeitou, aí você quer descontar a raiva que ele fez, a vergonha que ele fez, você vai disciplinar. Aí você diz assim, agora você vai ver o que é bom para todos. Você fez lá, agora você vai, então me aguarde, né? Tem, garoto é pesado, né? Então você precisa lidar com isso diante de Deus antes de disciplinar o seu filho. Isso é fácil também? Não. Isso é uma autodisciplina que você vai tendo com você mesmo, né? Hum, Sem machucar. Uhum. Por isso que a Bíblia diz, com disciplina e instrução. Você não pode só chegar e bater, você tem que instruir a criança o caminho que ela deve andar, segundo a palavra de Deus. Em quinto lugar, a disciplina física ela tem de ser mais efetiva quando aplicada na faixa de 1 ano e meio até os 5 anos de idade. Qual é a idade, pastor, que eu vou praticar com mais efetividade, que vai precisar que eu pratique mais? Na idade, se você for fiel, nessa idade de 1 ano e meio até 5 anos, dificilmente você vai precisar disciplinar ele com mais frequência depois dos 6 anos. A tendência vai ser diminuir, né? Vai ser diminuir cada vez mais, né? O que você está querendo dizer com isso, pastor? Que eles vão parar de pecar? Não, eles não vão parar de pecar. Mas a partir daí, dessa idade de 6 anos, quando você pratica fielmente, persistentemente a disciplina, sempre que eles cometerem um pecado, você vai perceber que dos 7 até os 8 anos, entre outras coisas, você não vai precisar tanto disciplinar eles por causa de rebeldia, ou por causa de quebrar alguma ordem sua, né? Ah, talvez vai ser necessário você disciplinar algumas vezes, né? Mas não vai ser com tanta frequência, porque você já fez o trabalho correto dessa idade de 1 ano e meio até 5 anos. Porque a partir dos 6 anos, a criança ela já consegue processar melhor. Ela já consegue absorver ideias melhores. Então você vai começar a sentar e conversar mais com ela e mostrar que o que ela está fazendo é errado. Ela vai entender, né? Mas se precisar disciplinar, tem que disciplinar também. A disciplina ela deve ser usada em 2 momentos. Em 2 momentos. Quais os momentos? Ela deve ser usada primeiro quando houver uma desobediência intencional. Você deu uma ordem para a criança e disse: olha, meu filho, não faça isso. Se você fizer isso, você vai ser disciplinado. E a criança vai lá e faz o contrário. Então, essa é a hora de você disciplinar a criança. Ou então a criança fazer por rebeldia, né? Ela se rebela. Ela diz, pois eu vou fazer. Ou então, você vê um comportamento rebelde. Então, você vai lá e tem que disciplinar fisicamente. Então, ela deve ser usada quando seu filho está intencionalmente desobedecendo e quando ele está demonstrando rebeldia no coração. Ah, deixa eu ver aqui mais uma coisinha. Então, disciplina, uma coisa que a gente deve frisar também, disciplina não é para corrigir as coisas próprias da infância. Tem gente que pensa que qualquer coisa que o filho faz, agora vai ser disciplinado. Não, não é assim. Não é coisas próprias da infância. Não é por causa de infantilidades. Não é por causa de criancice. Não é por causa... disciplinar, você não disciplina para corrigir acidentes. Está entendendo? Um exemplo claro, né? Tem criança que está brincando, aí corre, cai e rela o joelho. Aí quando o pai vê que ele rela o joelho, vai, pois agora você vai apanhar. E disciplina a criança. Por causa que a criança relou o joelho. Relar o joelho é coisa de criança ou não?
Coisa de criança. Me lembro de uma história, que ele é até o irmão de Gardênio, hoje ele tem quase 40 anos, mas quando ele era mais novo, era bem espritado, né, diz assim a palavra. Aí eu sei que ele brincando, uma carroça passou por cima dele, assim. Aí a avó ficou desesperada. Pegou, levantou ele, olhou para um lado, olhou para o outro. Tá tudo bem? Tá. Pegou a chinela. Pá! E começou a bater nele, né? Porque a carroça passou por cima, ela vai. Talvez não fosse uma boa hora, não seria preciso, né? Então, nós temos que ter cuidado, né? Tem gente que quer disciplinar a criança por tudo. Um exemplo, você dá o seu celular, que nem aconselhava a gente dar, né? A gente dá. Celular para criança de 5, 6 anos. Aí de repente a criança vai lá no banheiro, 4 anos, vai fazer xixi. Opa, o celular escorregou, caiu dentro do vaso. Agora, você fica irado porque foi caro. Vou disciplinar? Não, você deu seu celular sabendo que você estava correndo riscos de alguma coisa que uma criança que é pequena podia fazer com ele. Então o que você vai fazer? Você só vai lamentar e dizer para ele tomar mais cuidado da próxima. E ter que levar para o conserto, se tiver conserto, né? Então, vou comprar outro. Né? Então, não se deve disciplinar sem saber exatamente o que foi que aconteceu. Procure entender, procure conversar, procure entender o que aconteceu. Às vezes, a situação aparenta desobediência ou rebeldia, mas nem sempre é. Nem sempre é. Então, você tem que ter a paciência de averiguar a situação. Então, busque entender de fato o que está acontecendo. E agora, a gente vai encerrar com algumas dicas práticas. Né? Primeiro, converse e explique. Converse e explique. A criação de filhos é disciplina e conselho. É disciplina e instrução. O seu filho precisa saber por que ele está sendo disciplinado. Né? Precisa saber. Então você precisa explicar para ele o motivo que você está disciplinando ele. Você vai disciplinar o seu filho, então você deve pegar ele no colo, dependendo da idade dele, né? Pegar ele no colo, converse com ele com amor, com calma, né? Explique para ele por que ele vai ser disciplinado. Né? Preste atenção que eu não falei para você pegar a criança no colo e gritar com ela, ou berrar. Você vai conversar com amor e com carinho. Mas muitas vezes a gente não faz isso, né? Você fez isso, fez aquilo outro. Né? Então, você precisa conversar com a criança. Explique para ele. Deixe claro que você já deu uma ordem, que você explicou. Papai te ama, mas você vai ser disciplinado porque você quebrou uma ordem que papai e mamãe te deu. Segundo, pois é, solicitar. Isso. A gente já falou no estudo, né? Você vai perguntar. Você fez aquilo que o papai ensinou para fazer? Fiz. Por quê? Porque eu quis. Muitas vezes ele vai até confessar o pecado dele, dizendo que fez porque quis. Então, né, ele está ciente de que ele está quebrando uma ordem. Deu para entender? Primeiro você tem que conversar e explicar para a criança. Né? Você vai chegar feito louco lá, querendo bater na criança, nem gritar com a criança. Né? Não é para gritar, não é para ter calma e conversar com a criança. Segundo lugar, a disciplina deve acontecer em local privado. O que é local privado? Você não vai fazer isso na sua sala de estar quando seus amigos estão lá numa visita. Você não vai fazer isso, terminou o culto, atrapalhou o culto por agora, pastor. Dá licença aqui, que eu pego a criança no pátio da igreja e vai lá e pronto. Né? O seu objetivo não é envergonhar o seu filho. Já percebeu que ele fica envergonhado quando ele é disciplinado na frente dos outros? Seu objetivo não é envergonhar o seu filho. Não é fazer que ele tenha vergonha na frente das outras pessoas. Se você está em casa, você vai para o quarto, você fecha a porta, você tem essa conversa com o seu filho e depois você disciplina o seu filho. Só você e ele. Né? Tem pessoas que vão dizer assim, pastor, tem horas que não dá. É verdade, tem momentos que não é propício você disciplinar o seu filho. Por exemplo, o pastor Felipinho ele vai contar uma vez que ele chegou no shopping
do estacionamento do shopping e a filha dele fez alguma coisa que precisou ser disciplinada. Foi o que ele fez? Voltou para o carro, né? Conversou com a criança, olhou se ninguém estava olhando para ele não ser preso, né? E disciplinou a criança da forma correta, né? E conversou com ela e executou e fez a disciplina. Terceira coisa, ao disciplinar os nossos filhos, primeiro, nós devemos conversar e explicar. Nós devemos disciplinar em local privado. É difícil quando você está viajando, né? Está na casa de um amigo, aí fica complicado. Você tem que, né, chegar em casa. A terceira coisa, não use suas mãos. Não use suas mãos. As mãos foram feitas para a gente fazer carinho nos nossos filhos, para acariciar, né? E quando você bate com sua mão no seu filho, ele vai associar como instrumento de disciplina. Então você deve ter um objeto específico para disciplinar os seus filhos e de preferência um objeto que não seja muito duro. Não pode ser uma barra de ferro, aí já é assassinato, né? Hã? A chinela, eu vi ele dizendo aqui que não é ideal com a chinela. Porque faz você sentar usando a chinela, né, como se fosse quase parte de você. Ele vai dizer que é bom você ter um objeto que não seja muito duro, que seja flexível para não machucar a criança. E ele diz: lembre, deve doer, mas não deve machucar. Né? Tem como doer e tem como machucar? Tem. Tem sim. Tem sim. Né? Machucar é você deixar roxo com hematoma, é você fazer sangue no seu filho, e você deixar a bunda dele vermelha, eu tenho certeza que ele vai sobreviver a isso. Né? E... Eita. É. Pois é. Ah, deve doer, né? O pastor ele vai dizer o seguinte, né? Aqui em casa, sabe, ele vai dizer o que, que ele usa. Aqui em casa ele diz que usa bastão de cola quente. Lógico, sem a pistola, né? Sabe o que é? Aqueles bastão, né? É bem flexível, ele mas dói. Mas não machuca. Tá entendendo? Então, ele vai dizer que não usa o chinelo, não usa a mão, né? Não usa nada pessoal dele. Usa uma coisa. Aqui no Ceará, então, é um negócio bem legal, que é maneiro. Quem sabe o que é? Eu, aqui no Ceará eu acho que tem um negócio bem legal. O que, pastor? Aquele estalo, rapaz. Você tira os espinhos. O estalozinho daquele é bem maneirinho. É, isso. Dói. Não, é pra doer. É pra doer. Não é pra machucar. Talo, rapaz. Lembra do talo? Talo. Talo, rapaz. É, você pode usar a chinela. Você pega a chinela e corta ela, faz um quadradinho, que a sua já está dizendo. Não é a sua chinela, é o instrumento que você vai usar. Tá entendendo? Lembre, tem muitas pessoas, pastor, eu acho isso uma maldade. Você, irmãos, nós não temos que pensar segundo os nossos conceitos, nós temos que desfazer dessas filosofias e nem o que os outros acham, o que a Bíblia diz. E a palavra vara, ali é disciplina mesmo, né, pastor Jaime? É um objeto. Provérbios é uma vara, né? Então a gente não pode ir contra a palavra de Deus, né? A gente vai chegar já nesse ponto, né? A régua é boa. Você veja uma coisa que não vai espancar, não vai machucar, mas que vai doer. Que não seja sua mão e nem seja talvez uma chinela, né? Então, um exemplo na prática. Pastor, como é o processo na prática? Eu vou tentar falar aqui o processo na prática. Você vai chegar, né, com sua filha ou filho, você vai dizer, filha, você vai ser disciplinada porque papai, mamãe já tinha falado para você fazer assim e assim, não tinha? Aí ele vai dizer, sim. Ele não vai mentir, né? Talvez minta, né? Normalmente ele vai dizer sim. Então o papai do céu quer que você obedeça ao papai e à mamãe
E isso para o seu bem, minha filha. Nós amamos você, né? Você está com o coração duro, então nós precisamos pedir o Papai do céu para te dar um novo coração. Um coração que ama o Papai do céu, que ama a mamãe, que ama o papai e que quer obedecer. Por isso, você vai ser disciplinado. Então, outra dica que ele vai dar, dica prática: avise a criança o que vai acontecer. Né? Você vai deitar a sua filha no colo, filhinho, né? Se ele estiver de fraldinha ou qualquer outra coisa, você vai tirar para deixar a bundinha exposta, né? E o papai vai te dar três. Você tem que. Não pode dar quantas quiser, tem que ser um número, né? Vou te dar três varadinhas. Uma, duas, três, né? O seu bombom, não coloque a mão, porque o papai não quer te machucar, né, mamãe? Né? Não coloque a mão. Então você vai avisar a criança o que vai acontecer, né? E vai dar as três varadinhas. Tem que ser forte o suficiente para doer, mas não forte o suficiente para machucar. Quinto lugar, aplique a disciplina o mais imediatamente possível. O nosso maior erro, um dos maiores erros é que a gente fica protelando. Você vai ver, a gente fica ameaçando, né? Às vezes eu faço muito isso. Me aguarde, viu? Mas a gente não deve fazer isso. A gente deve tratar o mais rápido possível. Então, quando seu filho te desobedecer propositalmente, quando ele for rebelde, faça isso o mais imediatamente possível. Se não for possível imediatamente, você estiver no restaurante, você tiver um culto, você olhe para ele seriamente e diga: meu filho, o que você fez é pecado. Quando você chegar em casa, você vai ser disciplinado. E quando você chegar em casa, você cumpra a palavra que você disse. Execute a disciplina. Falar execute não é que parece execute, né? O pessoal. Mas enfim. Sexto lugar, discipline de dicas, né? Discipline apenas do bumbum. Você não sai dando palmada, chinelada, vara na perna, aonde pegar não. Você tem que disciplinar no bumbum, né? Não disciplina em outro lugar. No bumbum dói, mas não machuca. Você vai dizer, pastor, e as crianças que não têm uma carninha? Ele tem algum revestimento lá, irmão. Não se preocupe não. Né? Eu não posso dizer. O Felipe Niel, ele disse o seguinte: eu não posso dizer que eu morri, né? Eu estou aqui até hoje, eu fui muito disciplinado. E os meus filhos são disciplinados, ele diz, todos eles passam bem. Tá tudo bem. Tem pai que pensa que vai, né, tá fazendo uma coisa um bicho de sete cabeças, mas não é. Sétima dica que ele vai dar: reconcilie-se. Como assim? Depois que você disciplinou o seu filho, você olha para ele e fala: meu filho, o papai te disciplinou, está te disciplinando porque ele te ama. Me dá um abraço. Você vai lá, a criança se acalmou, você vai, abraça a criança, reafirme que você ama ele, você ama o seu filho. E alguns pais não conseguem fazer isso, sabe por quê? Porque ele disciplinou o filho quando estava com raiva, com ira. Aí ele não consegue. Mas se você disciplinar calmo, sabendo que você está executando o papel que Deus lhe chamou para fazer, depois disso você vai se reconciliar com ele, você vai dizer que o ama, reafirmar, né, para que a criança sinta que não foi contra ela, mas contra o pecado dela, né? Então, quando você disciplinar em amor, buscando o bem do seu filho, você vai abraçá-lo, dizer que o ama e orar junto com ele. É importante orar com o filho. Então, irmãos, a gente pensa que disciplina é só chegar lá e bater e tá resolvido. Não é isso. É um negócio, é um negócio complicado. Complicado que eu digo assim, lá na frente até o estudo vai dizer que isso é cansativo. Tá entendendo? É cansativo, porque tem que ter uma conversa. Tem que, tem que ser um processo, não é de qualquer forma. Então, não é coisa rápida, muito rápida. Leva um tempo. Então é cansativo. A pessoa, se a criança precisa ser disciplinada umas 3 vezes no dia, tem que sentar, conversar de novo, orar de novo, terminou, tem que abraçar ela, dizer que ama ela. Tem que fazer tudo isso. Então não é uma coisa simples, né? Porque muitos pais talvez tenham uma visão errada de disciplina porque eles fazem do modo errado. Faz do modo errado, chega lá espancando com tudo que vem na frente. Minha mãe jogou até banda de tijolo em mim com 16 anos, né? Cabo de vassoura, o que tivesse na frente, né? Parecia MMA, dava chute na barriga.
E eu tinha que tirar ela de cima dos meus irmãos. Eu sei que isso não é a maneira correta. Mas a Bíblia não quer dizer porque existe um extremo, não existe a maneira certa de executar. Estão entendendo? Ah, eu acho muito feio o que a minha vizinha faz com o filho. Sim, não quer dizer porque ela faz dessa forma que você não deve fazer do jeito que Deus colocou na palavra de Deus. Então você tem que saber separar as coisas, os extremos. Todos nós temos problemas com extremos. Ou você quer ir para um extremo, ou você quer ir para o outro. Né? Muitas pessoas perguntam, com que idade eu devo disciplinar, pastor? Com que idade eu devo disciplinar meu filho? É uma dúvida muito grande. As pessoas, né? Não existe uma regra bíblica. Idade tal, discipline. O pastor ele vai dizer o seguinte, pastor Felipe Niel, nós começamos a disciplinar os nossos filhos quando eles começaram a engatinhar. Quando nós começamos a falar não para eles. Eles começaram a disciplinar. Ele vai dizer o exemplo. Por exemplo, eles estavam engateando e mexiam no móvel da televisão. Então a gente falava, Pedro, aí, não. Ele sabia que não podia porque ele foi avisado. Não. Parece que as crianças conhecem essa palavra, viu? Não, né? Então, mesmo assim, quando ele ia lá, insistia e pegava, ele vai dizer, a gente tirava o objeto dele e dava um tapa na mão. Falando, Pedro, o papai falou que não. Né? Depois que ele fez 1 ano, ele vai dizer, e começou a entender melhor, foi mais possível interagir, foi quando a gente começou a disciplinar com essa varinha. Fazemos isso com o Pedro até hoje. Ele tem 4 anos e a Sara tem 9, e eu não me lembro quando foi a última vez que a Sara, de 9 anos, foi disciplinada. Então, ele estava executando de forma correta. Com 9 anos, ele não lembra nem quando foi a última vez que a filha dele foi disciplinada. Porque ela não peca? Não, ela continua pecando, mas porque a gente tem não tem mais episódios de rebeldia explícita dela contra a gente. Tá entendendo? Ela não faz mais uma coisa expressamente rebelde contra o pai, contra a mãe, contra uma ordem do pai, contra a mãe, né? Então, ela não afronta mais os pais, não deixa de fazer as coisas, não bate mais o pé, não faz o que as crianças fazem, né? Então ele vai dizer, como ela já entende muita coisa, nós conseguimos lidar com ela no diálogo. A gente conversa porque ela já tem capacidade cognitiva para entender muito mais. E a insensatez do coração dela já foi tirada com a varinha durante os primeiros anos que ela foi disciplinada. Está entendendo? Então, irmãos, tudo isso deve ser feito na dependência de Deus. Como assim, pastor? Deve ser feito por meio de oração, regado com oração, na dependência de Deus, porque nós não temos a capacidade de fazer os nossos filhos se converterem. Não somos nós que convertemos os nossos filhos. Nós não temos a capacidade de tornar os nossos filhos pessoas boas. Nós não temos a capacidade de fazer os nossos filhos bons cristãos. Não temos de fazer obedecer. Mas nós devemos fazer o que Deus nos chama a fazer. Ele manda disciplinar os nossos filhos e ele nos deu essa ordem e eu tenho que obedecer. Então, pastor, quer dizer que quem não disciplina os filhos, a certeza que os filhos vão dar tudo errado? O que você acha? Não. A pergunta é, quer dizer, pastor, que quando você não disciplina os filhos, é certeza que vai dar tudo errado? Ele vai dizer, não, não é isso. Um exemplo que ele vai dar é da esposa dele. Ele vai dizer, a minha esposa, a esposa do pastor do Felipe Niel, nunca foi disciplinada. Contudo, ela é uma mulher temente a Deus, né? É uma mulher exemplar. Isso não quer dizer que ela não é perfeita. Mas na mesma casa há 2 exemplos. Ele foi muito disciplinado e ele disse, eu acho que eu merecia ser disciplinado mais, eu não fui mais, porque minha mãe passava o dia trabalhando, enquanto ela ficava trabalhando, eu fazia coisa que ela nem sabia. Mas quando ela estava presente, ela disciplinava, que era o que ela sabia. Eu achava que eu merecia ser mais, mas a minha esposa nunca foi disciplinada. E você sabe o que a esposa dele faz? Disciplina os filhos. Porque ela compreendeu que a palavra de Deus nos ordena a fazer isso. Então, ela não foi, mas ela entende que é uma ordem de Deus e ela pratica isso, por mais que ela mesma seja uma boa pessoa, entre aspas, e não foi disciplinada pelos pais.
Porque tem muita gente que diz assim: "Ah, eu não fui, então eu acho que não é necessário". Você pode não ter sido, mas a palavra de Deus, ela não erra, não erra. Hã, tô quase encerrando. Pastor, nós temos agora vamos para algumas perguntas, né. Pastor, temos filhos mais velhos, já com 3 e 4 anos, a gente nunca disciplinou, nunca exercemos a disciplina, e agora? Ele vai responder o seguinte: "Irmãos, nunca é tarde para começar", né. Sente com eles, converse com eles, mostre para eles que você entendeu que Deus requer isso de você, né. Diga que você errou, que você realmente pecou, né, e a partir daí comece a praticar o que Deus pede para você. Outras perguntas: a disciplina deve ser aplicada pelo pai, pela mãe ou pelos 2? Pelos 2, muito bem. Qualquer um dos 2 pode aplicar a disciplina. Geralmente quem aplica, quando o marido trabalha fora, é mais a mãe, que ela está ali convivendo com a criança diariamente, né. Mas quando o pai está em casa, ele vai dizer, no caso dele, o Felipe Niel, ele tenta disciplinar mais, né. Mas quem está vendo ali, a situação está mais perto, é para agir, independente de ser o pai ou a mãe. Mas ele disse: "Muitas vezes eu quero poupar minha esposa, porque disciplinar cansa muito". Não é porque ele vai estar lá, é porque é todo um processo. Senta, chama a criança para conversar, vai lá no tenta identificar qual é o problema do coração dela, como a gente falou nas aulas passadas, vocês lembram? Descobrir qual é o ídolo que ela que está ali no coração dela. Vai com os versículos bíblicos, vai para a advertência do que você já tinha ensinado para ela não fazer. Então, isso cansa muito. Já pratiquei, pratico e cansa muito, né. Obrigado. Então, qualquer um dos 2 pode praticar disciplina. Outra pergunta interessante, a gente encerra com essa, mas é o seguinte: além da vara, a disciplina, podemos proibir algo, como não ir a uma festinha ou não ir a um playground, que é um parquinho, né. O que que você acha? Exatamente. Vai dizer sim, especialmente as crianças mais velhas, de 5 a 8 anos, ele vai dizer: "Essas coisas vão ser pesadas para eles, então você tem que usar de sabedoria". Por exemplo, normalmente o que que nós deveríamos fazer? Você deve disciplinar a criança nesse sentido de proibir algo, dar um castigo a ela, que deve ter relação com aquilo que ela fez. Como é que eu posso explicar? Por exemplo, digamos que o Matheus e Jasmin pegam aqui um slime. Quem sabe o que é slime? Aquelas melecas que grudam em todo canto, que é ruim que só de tirar. Né? Já fizeram isso aqui já. Aí eles pegam aqui, estão de propósito e jogam tá, no teto. E aí lá vai o pai ter que subir para tirar aquilo. Aí eu vou dizer o seguinte: olha, você vai ficar uma semana sem poder brincar com a slime, porque você fez isso, né. Às vezes não vai ser de propósito, né, porque você sabe que quando tem mais de uma criança, ainda tem amiguinho de fora, eles querem se apresentar, querem fazer coisa, né, para chamar atenção. Então, mas por exemplo, digamos que seus filhos fizeram isso, aí vai ter uma festinha de aniversário da amiga. Aí ele está muito empolgado e ele não sabe que não vai. Aí você vai dizer assim: "Por causa que você fez isso, você não vai para a festinha". Então você tem que ter muito cuidado, tá entendendo? Não, eu não acharia, e o pastor aqui também no exemplo, ele não acha ideal você dar castigos dessa forma. Tem que ser relacionado com aquilo que ela fez, não com uma coisa aleatória que você decidiu por aí, né. Tem que tomar bastante cuidado. E eu encerro tem outra coisa que ele diz aqui que é interessante também, né, que você jamais deve fazer isso. Eu acho que você não vai fazer isso, mas só para ficar bem claro. "Ah, minha filha não fez isso, isso, ou fez isso, isso e isso, agora ela vai ficar 3 domingos sem ir para a igreja". Você não vai fazer um negócio desse, né. Ou então vai ter um retiro de jovens, que ela queria muito, estava empolgada, não vai para o retiro. Aí eh, você vai estar impedindo que ela cresça espiritualmente, então você não vai estar fazendo uma disciplina, digamos, coerente, né. Não é algo muito coerente você fazer uma coisa dessa.
Então, procure dar castigos relacionados com aquilo que a pessoa fez. Amém? Se você tiver dúvida, você pode perguntar, pastor Jaime. Tem alguma dúvida ou a mim? Pode perguntar a mim também. Tem alguma dúvida? Não? Se não tiver, a gente vai encerrar. E a gente vai orar e depois tem alguns avisos, eu acho. Não tem dúvida? Ninguém? Então vamos encerrar.